Tudo bem, pessoal? Prática de provas sobre o nosso livro de número 2, questões que envolvem termologia, questões que envolvem calorimetria, questões que envolvem também a parte de termodinâmica, ondas e óptica. Tudo certo? E eu começo contigo aqui com uma questãozinha que eu vou chamar de questão número 1, questão da PUC. A figura a seguir representa uma experiência que compara algumas grandezas físicas envolvidas no estudo da termologia. Duas massas, olha só pessoal, iguais de água e ferro recebem a mesma quantidade de calor por meio de fontes térmicas ideais. Interessante, né? Como tu pode ver na figurinha aqui, ó, tem água ali, a fonte de calor, as chamas idênticas e aqui então uma massa igual de ferro, ok? Quando dois corpos de massas idênticas recebem iguais quantidades de calor, supondo que não ocorra, olha que interessante, não ocorra mudança de estado. Nós estamos falando aqui, pessoal, da nossa quantidade, né? Vamos anotar, de calor, quantidade de calor, o que? Sensível, aquela que o corpo então pode receber ou pode perder sem que haja mudança no estado físico, né? A gente lembra que essa quantidade de calor sensível ela é mc delta T, onde o Czinho é o calor específico da substância que a gente está trabalhando, né? Beleza, então, e que não haja perdas de energia térmica, aí ele quer saber, maior, menor, tararã, calor, tararã, sofrerá elevação de temperatura. Bom, aqui como a gente sabe que não está ocorrendo mudança de estado físico, né, só pode ser calor específico, esse Czinho aqui, que é o nosso X da questão. Portanto, esse calor específico, pessoal, se a gente isolar, nós vamos ter Q sobre M delta T. E a nossa relação, portanto, está aqui, simples e direta. Ora, aquele elemento que tiver maior calor específico vai ter a menor variação de temperatura, correto, pessoal? Então, olha só, lendo aqui as alternativas, olha só, vem com Dani, e que não haja perda de energia térmica, o D maior, vamos colocar a flechinha para cima aqui, calor específico, sofrerá menor elevação de temperatura, o que a gente mata com a letra A, essa questão da PUC do nosso prática de provas aí, tá? Como é que eu ia saber que era calor sensível, Dani? Porque ele falou que não ocorre mudança de estado, então eu já mato e vou para cá. Caso ocorresse mudança de estado, seria a quantidade de calor latente, o M vezes o L. Beleza? Então, como não houve mudança de estado físico, eu tiro todos os latentes aqui. E aqui, evidentemente, que a letra D não poderia ser, porque o de menor calor específico teria a maior variação de temperatura. Lembrando que esse calor específico aqui, pessoal, esse calor específico aqui, que é uma característica da tua substância, que é dado no sistema usual em calorias por grama grau Celsius, ele representa o que? Ele me informa quanto de energia precisa ganhar 1 grama dessa substância para variar em 1 grau Celsius, ou quanto precisa perder em calorias 1 grama dessa substância para variar em 1 grau Celsius. Eu até te dou o grande exemplo aqui, né, que é o exemplo da água. Vocês lembram do calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer que eu preciso dar para a água 1 caloria para aquele 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. Ou retirar 1 caloria daquele 1 grama para então rebaixarmos em 1 grau Celsius. Fechou? Uma questão fácil aí. Questão da PUC sobre envolvendo toda essa parte de trocas de calor, tá? Muito bem, questão aqui que nós vamos chamar de número 2, ainda envolvendo essa parte de calor, de trocas térmicas e etc. Eu tenho aqui a figura que caiu no Enem, dizendo que na cidade de São Paulo, as famosas ilhas de calor são responsáveis por alteração na direção do fluxo da brisa marítima,
que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, pessoal, a brisa marítima agora encontra um fluxo vertical que transfere a ela energia térmica absorvida da superfície quente da cidade. Olha que interessante, quer dizer que essa ilha de calor aqui, ela joga, né, uma quantidade aqui de ar quente lá para cima. Olha que interessante o que o enunciado está me dizendo, correto? Muito bem, então a gente diz aqui, ó, transfere para ela a energia térmica absorvida da superfície quente da cidade, deslocando-as para altas altitudes. Dessa maneira, há uma condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez da região de manancial. A imagem representa 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Eu tenho aqui o Sol, muito importante tu observar esse Sol. O Sol que irradia calor para a Terra através das ondas eletromagnéticas de calor, que a gente chama de infravermelho, correto? Vamos colocar aqui, ó, infravermelho, tá? Que são as ondas eletromagnéticas de calor. Daí nós temos aqui a brisa litorânea e nós temos aqui um processo interessante aqui, né, pessoal? Que é esse ar quente que está vindo de lá de baixo da Terra, do solo, da parte da cidade aquecida, esse ar quente aqui, ele está subindo, né? Esse ar quente sobe porque ele é o quê? Um ar menos denso. Tu te lembra disso? O ar quente, menos denso, sobe. O ar frio, mais denso, desce. Show de bola. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol, ele está te dando a informação, hein? Entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa. Super simples, né? O que é que nós temos aqui então para matar a questão? Ora, o Sol esquenta a Terra por um fenômeno chamado irradiação térmica, correto, pessoal? E nós temos aqui esse ar quente subindo por ser menos denso por um processo chamado que convecção. O ar quente menos denso sobe, o ar frio mais denso desce. Lembrando que esse aqui de radiação, ele pode, não significa que só ocorre, mas ele pode ocorrer aonde, gurizada? No vácuo, beleza? E a convecção, ela é o que? Exclusiva de fluidos, ou seja, né, líquidos mais gases. Então, nessa questão, eu tenho, como ele me pediu, entre o Sol e a ilha de calor, o infravermelho, e, portanto, irradiação, e entre a ilha de calor e a brisa, que estão trocando calor ali, a gente tem a convecção. Portanto, letra A, uma questão de Enem envolvendo processos de troca de calor. Vale lembrar para ti que eu tenho, além destes dois, um processo chamado condução térmica. A gente pode colocar um asterisco aqui e lembrar que essa condução térmica, pessoal, ela é prioritariamente uma troca de energia, ela é aqui, ó, predominante, ela predomina em sólidos, correto? Não que ela não aconteça nos líquidos, mas ela é predominante nos sólidos. Não está aqui na questão a pergunta sobre condução térmica, mas a condução térmica ela ocorre de molécula para molécula, né? Isso é muito importante e também ocorre sem transporte de matéria. Só há transporte de energia, pessoal. Em todas as trocas aqui que nós vimos, tem transporte de energia. Mas o transporte de matéria aqui, ele é, curiosamente, ele só ocorre aqui, ó, nesta questão da minha convecção, porque de fato a matéria sobe e a matéria desce. Isso é muito importante, né? Nós temos que lembrar dessa troca de matéria entre o denso, mais denso e o menos denso, tá? E aqui na condução térmica não, só há a transferência de partícula para partícula. Seria como, por exemplo, tu colocar uma barra de ferro
próxima de uma chama, né? A gente teria ali a condução térmica. Então isso aqui é uma parte aí que aqui na nossa resolução vale lembrar para que tu leve pronto para a prova então, certo? Isso é bem bacana, bem interessante. Lembra dos processos de transferência de calor, condução predominante em sólidos, convecção exclusiva de fluidos, menos denso, mais denso, e radiação, aquela que pode acontecer no vácuo. Essa é muito importante, mas também pode acontecer aqui em meios materiais, certo? Portanto, esta resolução da questãozinha número 2 do Enem. Legal, lá vamos nós então para a questão de número 3 do nosso rápido e rasteiro prática de provas aqui sobre o livro 2. Algumas questões que eu selecionei para ti acerca do nosso conteúdo de Física 2. Então, agora uma questão de gases, né? Um gás ideal, lembrando que a gente vai trabalhar sempre com esse gás ideal, né? Aquele gás que tem um comportamento bem específico, né? Aquele gás que as colisões são elásticas, que as partículas ocupam um volume bem pequeno, né? Aquelas questões todas lá que nós vimos no livro sobre o gás ideal. Está sob uma temperatura T, um volume V e uma pressão de 100 kPa. Então nós temos aqui, ó, a temperatura é T, né? O volume que ele ocupa é V e a pressão ele nos deu aqui vale 100 kPa. Uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, vale lembrar aí. Reduzindo-se a pressão, pessoal, então eu vou mexer nesse parâmetro. Ou seja, eu posso dizer que aqui eu tinha temperatura 1, aqui eu tinha volume 1 e aqui eu tenho pressão 1. Se eu vou reduzir a pressão, eu vou ter um parâmetro P2. Para quanto? 20 kPa. Lembrando que o quilo significa 1000, ok? E mantendo-se a temperatura constante. Opa, então a temperatura vai ficar igual à situação inicial. O que já me leva a concluir que é uma transformação aqui que eu chamo de isotérmica. Vocês lembram disso, né? Lá dos nossos estudos de gases. A pergunta é, quanto passa a ser o volume 2 dessa minha amostra gasosa? Simples, se não variou o número de mols, pessoal, equação geral dos gases, correto? A equação geral dos gases ideais me diz o que? Pressão 1, volume 1, sobre temperatura 1, igual a pressão 2, volume 2, sobre temperatura 2. Ora, como aqui a nossa temperatura não mudou, a gente pode tirar ela da expressão. Fica muito simples agora. Quem é a minha pressão 1? 100. Como eu estou em quilopascal, vou deixar em quilopascal. V1. E agora aqui, quem é a minha pressão 2? 20. E aqui o meu V2. Mas, professor, eu não tenho o V1 nem o V2. Não há problema. Fica tranquilo. Vamos simplificar aqui, ó. Pá e pá. Então, eu fiquei com 10 V1 igual a 2 V2. Isolando V2, eu vou ficar com 10 V1 sobre 2, simplifico aqui, o meu volume 2 é 5 vezes o meu volume 1. Aqui está, portanto, a minha resposta, pessoal, 5V, letra D. O que é que vale lembrar? Vale lembrar que quando a gente tem uma isotérmica, a gente tem a pressão, né, inversamente proporcional ao volume. Na isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. E a gente poderia ter um esboço de gráfico aqui muito interessante, que é um gráfico PV para essa transformação, que seria essa curva aqui, né, a isoterma, onde o produto PV, pessoal, é constante. Então, sempre que tu vires uma curva neste molde, né, uma hipérbole equilátera, e o produto PV for constante, estamos tratando de uma isotérmica. Legal? Vale lembrar que também temos outros tipos de transformações dentro do estudo dos gases. Nós temos a isobárica, onde a pressão é constante, então eu coloco aqui para ti só um lembrete, se a pressão é constante, nós teríamos a isobárica. Vale a pena tu levar os nomes prontos, né? E se nós tivermos um volume constante, nós temos a isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. E aí, claro, na equação,
ela assume uma montagem específica, né? Se a pressão é constante, nós vamos ter o volume diretamente proporcional à temperatura, e na isocórica, né, onde nós vamos ter o volume constante, nós vamos ter o que? A pressão diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, volume, aquilo que o gás ocupa, certo, pessoal? E pressão, o grau, o número ali de pancadas que as moléculas estão dando umas para com as outras. Tudo bem? Essa equação, portanto, válida para quando o número de mols não é alterado. P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Tá legal? Fica ligado que sempre tem aí alguma coisa de gases em alguns vestibulares, certo? Muito bem, questão de número 4 destas que selecionei para o nosso Prática de Provas FAST, né? Aqui do livro 2, uma questão de calorimetria da Federal do Rio Grande do Sul. Pessoal, no início do mês de julho de 2019 foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país, e aqui no Rio Grande do Sul a gente atingiu uma temperatura numa cidadezinha que chegou a menos 2 graus Celsius, tá? Inclusive alguns pingentes de água foram congelados aí, se formaram em alguns locais aí da cidade. Tudo certo, tudo tranquilo, sem nenhum mistério por enquanto. Agora, ele diz que o calor específico do gelo, isso aqui é importante, o calor específico do meu gelo, né, é de 2,1 kJ por quilograma grau Celsius. E o calor latente de fusão da água, é de 330 kJ por quilograma. Muito bem, isso é o que ele me deu ali. Agora, sabendo que o calor específico da água, vou chamar aqui de Ca, é o dobro do calor específico do gelo, portanto eu posso chamar de 4,2 kJ por quilograma grau Celsius. Nota que aqui as unidades que a Federal do Rio Grande do Sul usa são unidades do sistema internacional, no aspecto aí da calorimetria, tá certo? E então a gente vem aqui, sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que a gente tenha. Então, qual é o problema? Uma massa de gelo a menos 2 graus Celsius se transforme em água, veja bem, eu quero que isso vire água a 10 graus Celsius. Não posso me esquecer, pessoal, que neste processo aqui eu passo por uma temperatura que é o meu 0 graus Celsius. Deixa eu melhorar aqui. O 0 graus Celsius, que é onde ocorre a fusão daquele gelo. Bem, sendo assim, eu tenho algumas etapas aqui. Primeiro, de menos 2 até 0, que é uma quantidade de calor sensível envolvida no processo. Em 0, que é uma fusão, portanto, é uma quantidade de calor latente envolvida no processo. E de 0 até 10, que é outra quantidade de calor sensível envolvida no processo. Ora, eu poderia escrever então que a minha quantidade de calor total é a quantidade de calor sensível da primeira etapa, mais a quantidade de calor latente da segunda etapa, mais a quantidade de calor sensível da terceira etapa. A minha quantidade de calor total, portanto, pessoal, quem é a minha quantidade de calor sensível primeira? M, C, delta T, mais, quem é a minha quantidade de calor latente? Aquela de quando muda o estado físico, hein? M vezes L, muito bem, mais a minha última quantidade de calor sensível, M, C, delta T. Show! Agora, basta eu colocar os valores, mas cuidado, o que ele te pediu. Ele quer a quantidade de calor por unidade de massa. Como assim, professor? Olha que interessante, a quantidade de calor total é M, então eu estou pegando aqui a minha primeira transformação, que é sensível, né? A minha sensível 1, vamos chamar assim, sensível 1, para ficar legal. E eu não tenho a massa, mas eu sei que o calor específico aqui nessa etapa do gelo é 2,1, perfeito? E eu sei que a minha variação de temperatura é final menos inicial. Se ele saiu de menos 2 e foi para 0,
É 0 menos menos 2. Beleza. Mais aqui. Agora eu vou para a minha quantidade de calor latente, a mudança de estado. A massa eu não conheço, mas eu sei que o L vale 330. Show! Mas agora vamos para a minha sensível 2. Pode ser? Sensível 2. Quem é a massa? Não conheço. Mas sei que nessa etapa aqui ele já é água. Então vou botar o valor do calor específico da água e a minha variação de temperatura final dessa etapa 10, inicial 0. Ó, quantidade total, pessoal. Notem vocês que eu não tenho aqui a massa, mas eu posso pegar esta massa, que é um fator multiplicativo de todos os elementos da minha conta, e passar para cá, ó, dividindo, que é justamente o que ele quer, a quantidade de calor por unidade de massa. Curiosa questão, né? Isso vai dar o que então? 2,1 aqui vezes 2, né? Vocês concordam comigo? 2,1 vezes 2, correto? Mais 330 mais 4,2 vezes 10. O que foi que eu fiz com a massa, pessoal? Como eu não tinha massa, mas ela era uma constante multiplicativa do lado direito da expressão, eu passei ela dividindo para ter justamente a relação que ele me pediu, que é a quantidade de calor por unidade de massa. Fazendo a conta aqui, nós vamos ter 4,2 mais 330 mais 8,4, que é o 4,2 vezes... Opa, perdão, 8,4 não, desculpe-me, é 42, agora sim, correto, tá? Buenas, somando tudo isso, nós vamos ter uma relação Q sobre M de 376,2. E qual é a unidade disso? Pessoal, em cima nós temos quilojoule e embaixo nós temos o quilograma, como tu podes ver nas alternativas ali. Portanto, ficamos com a alternativa da letra C para essa questão de calorimetria, onde ele me pede a quantidade de calor total num processo, soma de todas as quantidades, lembrando que se eu tiver mudança de estado físico, eu tenho que fazer o ml, ok? Então, nesse caso, como eu não tinha massa, eu passei a massa dividindo, que era justamente a pergunta da questão da URGS sobre calorimetria, tá beleza? Muito bem, continuando aqui no nosso prática de provas FAST do livro 2, uma questão sobre óptica geométrica, espelhos curvos, lembrando que tu tem o espelho côncavo e o espelho convexo no estudo dos espelhos esféricos, né? Bem, aqui é importante que tu saiba que o espelho côncavo tem 5 possibilidades de construção de imagem. Antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Já o espelho convexo, apenas uma possibilidade. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Lembra disso, dá uma recapitulada aí. Mas a questão da PUC aqui me trouxe um espelho côncavo de foco principal F e vértice V, e o objeto O posicionado no centro de curvatura. Lembrando, quando o objeto está no centro, pessoal, quando o objeto está no centro, a imagem vai se formar no centro de cabeça para baixo e do mesmo tamanho. Essa seria a situação da imagem nessa figura aí. Muito bem, mas ele propõe a mim, quando esse objeto for aproximado do espelho, ficando entre o foco e o vértice. Ou seja, eu vou colocar esse objeto aqui, pessoal. E aí, tu te lembra o que acontece? Quando eu coloco ele ali, eu tenho que fazer a construção da imagem a partir dos raios notáveis. E isso é bem tranquilo de tu fazer. Tu vais ter que lembrar o quê? Que todo raio que vem paralelo ao eixo principal, olha aqui, paralelo ao eixo principal, eu vou trocar de cor para ficar mais bonitinho. Ó, se esse raio de luz vem paralelo ao eixo principal, né, ele passa pelo foco. Muito bem, está aí o primeiro dos meus raios notáveis. E o outro, hein, pessoal? Vou colocar aqui colorido, vai no vértice
e volta pelo vértice. Está aqui, portanto, a reflexão. O curioso, galera, é que estes raios não se cruzam. Não existe o cruzamento desses raios aqui. Mas se eu prolongar este aqui e prolongar este aqui, eu vou ter o cruzamento deles lá atrás do espelho. Portanto, esta é a imagem, galera, do objeto que está aqui entre o foco e o vértice. Notou? E qual é a característica dessa imagem? Ela é uma imagem virtual, porque ela está atrás do espelho. Ela é uma imagem direita. E por que virtual mesmo? Porque ela formou-se pelo cruzamento dos raios ou pelo prolongamento? Prolongamento, tá? E ela é virtual, direita e, evidentemente, pelo tamanho dela, ela é maior. Então, pessoal, como é que vai ser a resposta para isso aí? Simples demais, né? Essa imagem aqui vai estar atrás do espelho. Esta imagem aqui é aquela que tu tens na configuração, por exemplo, do espelho de maquiagem, né? Ótimo. Ou do espelho de dentista, onde o dente fica entre o foco e o vértice. O espelho de maquiagem, o olho que vai ser maquiado fica entre o foco e o vértice, né? Lembrando a vocês que se eu precisar fazer alguma conta, eu tenho a lei de Gauss, a equação de Gauss. 1 sobre foco igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Lembrando que FO é o foco, DI é a distância da imagem até o espelho e DO é a distância do objeto até o espelho. Eu tenho também a equação do aumento, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou, se eu quiser, menos distância da imagem pela distância do objeto. E sempre lembrando, pessoal, se o foco é positivo, estamos falando de um espelho côncavo. Mas se o foco ou o espelho é negativo, estamos tratando com o espelho convexo, caso precise fazer algum algebrismo, tá? O DI, se ele é positivo, a imagem é uma imagem real. E se o DI, a distância da imagem até o espelho, for negativa, ela é uma imagem virtual. Tá legal? Então é muito importante tu, se for entrar na equação de Gauss, saber de qual espelho ele está falando. Ora, se falar, temos um espelho convexo de foco tal, devo colocar um menos aqui na frente, porque o foco do convexo é negativo. Se ele disser, tem uma imagem virtual distante de tanto, eu tenho que colocar um menos aqui na frente, porque o DI é negativo quando a imagem é virtual. Essas informações são muito importantes. Não te esquece que DI, distância da imagem ao espelho, DO, distância do objeto até o espelho. Mas, prof, o que é o I? É o tamanho da imagem. E O é o tamanho do objeto. Tudo sempre na mesma unidade. Beleza? Só para não deixar passar, se o espelho for um espelho convexo, pessoal, tá? O espelho convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor. Isso é bem importante tu gravar, porque é um caso único. Show? Dá aquela revisada nos teus espelhos curvos. Muito bem, seguimos, continuamos aqui com a nossa prática de provas, questão número 6, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre ondulatória. Xodó, tanto do Enem quanto da prova da Federal, sempre vai haver uma questão sobre ondulatória. Uma onda sonora, lembrando que a onda sonora é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Tudo bem? Que é o que diferencia ela da eletromagnética, que não precisa de um meio material para propagar. Ela está em um meio fluido com velocidade, vamos colocar a velocidade dessa onda aqui, pessoal, 1440 metros por segundo. Ela sofre uma reflexão entre duas barreiras de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Vale lembrar que a onda estacionária, pessoal, ela se forma por dois fenômenos. Quais são eles mesmo? É a reflexão, né? Mais a
interferência. É bom tu lembrar disso, tá? A onda estacionária se forma por estes dois fenômenos. Aí tem aquele aspecto, né, dos ventres que a gente estudou em aula, tá legal? Então veja bem, se a distância entre dois nós consecutivos, se eu fosse montar um esboço aqui da onda estacionária, eu até poderia tentar aqui me arriscar, ó, fazer uma onda estacionária aqui para ti, ó. Esse seria o esquema da onda estacionária. Mas, pessoal, os ventres estão aí representados, né? Notem que aqui eu tenho um nó, olha que interessante, e aqui eu tenho o outro nó, que são aqueles pontos que vibram com amplitude próximo de zero, quase não vibram. E eu tenho o ventre, que é aquele ponto de amplitude máxima, né? Mas galera, o que eu preciso lembrar? Que um comprimento de onda, ele não é apenas o espaço entre um nó e um consecutivo. Precisa chegar até aqui para eu ter o meu comprimento de onda. Isso é importante na onda estacionária. Ainda que minha onda estacionária tenha ficado aqui meio confusa, o aspecto é este, de ventres, ok? Ótimo. A distância entre dois nós consecutivos, ele está me dando, vou colocar aqui colorido, ó, a distância daqui até aqui. Reparem, não é o comprimento de onda. Essa distância, pessoal, vale 4 centímetros. Olha ali. Ora, então o meu comprimento de onda, ele tem que ir nó, nó até lá. O meu comprimento de onda, ele precisa perfazer dois destes gomos aqui. Então, o meu comprimento de onda nessa questão é de 8 centímetros, correto? Lembra disso na hora da tua prova. Quando tivermos uma onda estacionária, e até pela própria definição que tivemos lá, né? A onda teria que fazer isso aqui, ó, pessoal, e chegar até aqui para a gente ter um comprimento de onda propriamente dito. Então, esses 8 centímetros aqui é o que eu vou chamar de lambda, comprimento de onda, 8 centímetros. Porém, eu tenho a velocidade em metros por segundo, clássico de prova. Eles pedirem para você achar a frequência, mas as unidades não estão concordando aí. Te lembra que velocidade é lambda vezes f, certo? A equação fundamental da nossa ondulatória. Certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui para ficar mais simples? Eu vou passar este centímetro para metro, que seria dividir por 100, né? Eu vou passar ele multiplicando, ó, vou anotar aqui para ti, centímetro para metro. Nós vamos usar muito essa conversão em eletricidade. Eu vou multiplicar por 10 na menos 2, tá? Fica mais fácil. É o mesmo que dividir por 100. Então, 1440 igual a 8 vezes 10 na menos 2 virou metro, ok? Por causa da conversão, vezes a frequência. Portanto, a minha frequência é 1440 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Fazendo esta conta, pessoal, nós vamos achar aqui 18.000 Hz, que é a nossa frequência neste caso. Ok? Uma questão da Federal do Rio Grande do Sul envolvendo a equação fundamental da ondulatória, onde tu tens que manusear com as unidades para poder deixá-las todas direitinho antes de entrar na equação. Vale lembrar, e não custa nada a gente fazer essas observações, que frequência é o inverso do período. E óbvio que o período, então, é o inverso da frequência. Lembrando que essas duas grandezas é a frequência, o número de ondas pelo tempo, né? Eu poderia dizer que o número de oscilações de ondas, né, no tempo, na unidade de tempo, que é em segundos, vai me dar essa frequência em hertz. E o período, ele é o tempo, pessoal, gasto, né, para uma onda completa acontecer. E a unidade é o segundo. Também em algumas provas eles dão a frequência em segundo na menos 1. Não te preocupa com isso, tá legal? Então,
Vale lembrar que ondulatória sempre aparece em provas, seja de vestibular ou seja de Enem, e a equação fundamental vai fazer parte das tuas contas. Segue? Beleza? Muito bem, mais uma questão do nosso prática, então questão de número 7, questão do Enem, envolvendo a parte de óptica. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Segundo o enunciado, pessoal, eu já posso identificar que aqueles óculos servem para selecionar a direção de vibração da onda luminosa, que aliás é uma onda eletromagnética, que é uma onda transversal. Ora, pessoal, por que transversal? Porque ela sempre é formada por um campo elétrico, ok? Cargas elétricas oscilantes e um campo magnético, que variam no tempo. Isso me dá, portanto, uma onda eletromagnética aí, que é a nossa luz, que a gente conhece e vai aparecer na tua prova. Mas aqui, com base no que ele falou, estes óculos 3D têm um fenômeno ondulatório muito específico, que faz com que selecionemos a direção de vibração. E este fenômeno é de difração? Não, porque a difração é quando muda a velocidade ao mudar de meio. É a dispersão? Não, a dispersão é aquele fenômeno que ocorre com a luz branca quando ela passa, por exemplo, por uma gotícula d'água, explicando o arco-íris, ou sobre um prisma, não é verdade? Reflexão? Não, reflexão ela bate e volta, não é mesmo? Perdão, difração é quando ela contorna um obstáculo, perdoe-me, difração é quando ela contorna um obstáculo, deixa eu anotar aqui, a difração é quando ela contorna, perdão pessoal, um obstáculo. Obstáculo, ok, ao ser parcialmente interrompida, né? E a refração, sim, é quando ela muda a velocidade, quando ela muda de meio, certo? Então, vamos corrigir aqui, porque no início eu te falei trocado. E a difração é quando a onda contorna um obstáculo ao ser parcialmente por ele interrompido, tá? Agora, qual é este fenômeno, queridos amigos, que acontece quando eu seleciono uma única direção de vibração? É a polarização, tá? Um fenômeno que é quem? Exclusivo, né, de ondas, vamos colocar aqui, de ondas transversais, perfeito? Eu preciso então ter essas duas direções para que eu possa selecionar uma única direção de vibração. A polarização não ocorre com o som. Veja, vou colocar aqui, ó, não ocorre com o som. Por que não ocorre com o som? Pois esse é longitudinal. Lembra, pessoal? O som não tem aquelas duas direções ali para que eu possa polarizar. Então, vamos recapitular. O que é mesmo difração? Difração é quando a onda encontra um obstáculo e consegue contornar, passar por uma fenda. Não é verdade? Será maior a difração quanto menor for o tamanho da fenda, ou maior o tamanho do que? Do meu comprimento de onda. Lembra, aqui quando eu falo de difração, eu tenho que lembrar que o som difrata mais que a luz. Vamos colocar isso aqui, já que a gente cometeu aquele pequeno engano no início ali. Olha só, o som contorna, né, pessoal? Difrata mais que a luz. Por quê? O comprimento de onda do som é maior que o comprimento de onda da luz. Fechou? Dispersão, fenômeno que explica o arco-íris, aquelas várias cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Reflexão, bate e volta. Refração, muda a velocidade quando muda o meio ou as condições do meio. E a polarização, que é a nossa resposta aqui.
Fechou? Dá uma boa olhada nessa questão aí, porque ela também é sobre fenômenos ondulatórios. Isso cai bastante. Legal? Ainda na sequência do livro 2, entramos agora na refração da luz, um fenômeno que é muito importante, que consiste no que? Mudança na velocidade quando muda o meio. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando para nós aqui o raio incidente, correto? A reta normal e o raio refratado. Vamos ao enunciado? Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índices de refração. Vale lembrar que o índice de refração, né, pessoal, o N, é uma razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que eu estou analisando, um meio diferente do vácuo, né? Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade de propagação da luz naquele meio. E o meu C, professor? Nunca vai mudar. O teu C vai ser sempre constante e na prova, caso tu precise usar, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Fechou? Beleza. O que é que está acontecendo aqui então, pessoal? Uma incidência oblíqua. O raio incidente chegou ali na interface, no dióptro plano, ele deveria seguir este caminho aqui, mas ele se aproximou da normal. Veja o que aconteceu. O raio refratado, ele se aproxima da reta normal. Tudo bem? Então, quando o raio que passa para o outro meio, pessoal, se aproxima da reta normal, ocorre o que? Uma diminuição da velocidade. Sempre assim, se ele se afastasse da normal, aumentaria a velocidade. Então, se diminuiu a velocidade, sinal de que aumentou o índice de refração. E a frequência permanece o quê? Constante, porque nós estudamos que a frequência ela depende da fonte. E a fonte é aquela luz que está vindo lá no raio incidente. Este fenômeno pode ser, caso seja perguntado para vocês alguma questão algébrica, da seguinte forma: N1 seno do ângulo de incidência igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, a famosa lei de Snell-Descartes, tá? Mas o que ele está pedindo aqui? Uma questão apenas, né, qualitativa sobre este fenômeno da refração, mudança na velocidade quando muda o meio de propagação ou as condições do meio. Então vamos lá. Ele quer saber o que acontece com a velocidade. Já falei, se o raio que passou para baixo se aproximou, a velocidade não permanece. Ela não aumenta, ela diminui, porque se aproximou da normal. Prof, se o raio que passou lá para baixo, o famoso raio refratado, se afastasse da normal, aí a velocidade teria aumentado. Então, velocidade, neste caso, diminuiu. Mas e a frequência? Nós sabemos que a frequência depende da fonte, então a frequência permanece constante. E o comprimento de onda, pessoal? O comprimento de onda, ele concorda com a velocidade. Então, se a velocidade diminuiu, o meu comprimento de onda também tem que diminuir, pessoal. Porque olha só, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2 aqui na refração, ou seja, a velocidade é diretamente proporcional ao meu comprimento de onda. Então, nós vamos matar essa questão aqui. Diminuiu a velocidade, permaneceu constante a frequência, que depende da fonte, e o comprimento de onda também diminuiu, pessoal. O que me dá, portanto, aqui a letra D, tá certo? Diminui a velocidade, aproxima da normal, permanece constante
a minha frequência e diminui o meu comprimento de onda por ser diretamente proporcional à velocidade. Tá legal? Mais uma questão importante aí para tu observar nesse prática de provas. Chegamos aqui na questão de número 9, uma questão da ACAF, ali de Santa Catarina, uma questão bem interessante que fala sobre a pressão atmosférica. Em Criciúma, uma mina de carvão tem 500 metros de profundidade. Então, notem que eu tenho aqui, né, por exemplo, uma mina a 500 metros em relação ao nível de referência aqui, que é o solo, né? O meu nível de referência, que é o solo. Beleza? Então, eu tenho aqui esta mina a 500 metros de profundidade. Coloca-se no fundo da mina um recipiente aberto, olhem, um recipiente aberto, ok? Com água a ferver. Então a gente vai tentar aqui esquentar isso aqui para ferver aquela aguinha que está ali nesse recipiente aberto. Pessoal, o que acontece com a água nessa situação? Vale lembrar aos senhores que a gente tem um fator aqui que é importante para a ebulição, para a fervura dessa água, que é justamente a pressão atmosférica, não é mesmo? Olhem aqui, isso aqui a gente chama de pressão atmosférica, não é mesmo? Atmosférica. E aí, como vocês podem ver, lá no fundo da mina, a coluna de ar dessa pressão atmosférica é maior, não é verdade? Então a pressão atmosférica, né, será maior lá no fundo da mina. Então a água que tem que ferver no recipiente aberto vai ter mais dificuldade para que aquela molécula, ao absorver energia térmica e se dizer, pronto, estou pronta para virar gás, isso vai ser dificultado pela pressão atmosférica ali, né? Uma pressão maior segura aquela molécula que quer desprender e virar gás, ok? Então, o que acontece? Essa temperatura de ebulição vai, evidentemente, ser maior, né, do que ferveria se estivesse, por exemplo, ao nível do mar. É bom lembrar que se estivermos no alto de uma montanha, a gente poderia até tentar complementar aqui o meu desenho, saindo aqui, indo para o alto de uma montanha, nós teríamos uma coluna de ar menor. Então nós teríamos uma pressão atmosférica menor e conseguiríamos ferver a água numa temperatura menor do que ao nível do mar. Ao nível do mar, ela ferve aqui a aproximadamente 100 graus Celsius. Aqui ferveria, a um valor maior do que 100 graus Celsius. E aqui, no alto de uma montanha, há um valor menor do que 100 graus Celsius. Tudo isso por causa da pressão atmosférica, tá certo? Isso também, pessoal, é interessante tu fazer o link com a panela de pressão, né? À medida que a água vai vaporizando, vai aumentando a pressão de gás dentro dessa panela, tá? Ainda, né, que mais moléculas de fase líquida passem para a fase gasosa, mas vai esquentar bastante, aquela vai chegar a 120 graus ali, uma pressão atmosférica para uma pressão, interna de até 2 atm, o que cozinha os alimentos mais rapidamente, certo? Então é legal de vocês lembrarem disso, né? Que a gente cozinha mais rapidamente na pressão atmosférica, na panela de pressão, porque nós temos um valor maior do que a pressão atmosférica e aí o cozimento se dá de maneira mais rápida, tá? Mas voltando aqui para a questão, o que acontece com a água nessa situação? Então vamos lá, entra em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus Celsius por causa dessa coluna de ar que exerce maior pressão e dificulta que aquela molécula desprenda para virar efetivamente gás, tá? O que eu devo lembrar? Fazer o comparativo, muito importante. Nível do mar, pressão atmosférica normal, aproximadamente 1 atmosfera. Fervura da água, em torno de 100 graus Celsius. Abaixo do nível do mar, coluna de ar maior, segurando, entre aspas, aquela molécula que quer desprender e virar gás. Não vai conseguir a 100, mas sim a uma temperatura maior do que 100. Já no alto de uma montanha,
coluna de ar menor, ar rarefeito aqui, não é, pessoal? Olha só, então nós vamos ter ali uma menor pressão atmosférica e a molécula se desprende a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, como eu coloquei aqui para ti. Vale? Importante lembrar, a panela de pressão faz com que aquela pressão que atinja próximo de 2 atm segure aquela molécula de água. A água atinge, pessoal, próximo de 120 graus na panela de pressão, o que cozinha os alimentos mais rapidamente. Beleza? Então, presta atenção nessas questões aí que são bem relevantes, tá legal? Para fecharmos aqui o nosso FAST, prática de provas, sobre o livro 2, algumas questões que eu trouxe conceituais e outras questões aplicativas. Vamos aqui com uma questão sobre gases conceitual muito importante. Considere as afirmativas sobre transformações gasosas, que uma amostra de massa constante de um gás ideal, de novo ele aqui, ó, tá? Pode ser submetida, e lá vamos nós, a 1. Em uma transformação isotérmica, lembra, já falamos, né? Se ela é isotérmica, a temperatura permanece constante, tá? A temperatura permanece constante. Ele diz que não ocorre troca de calor. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Calor e temperatura são grandezas diferentes. Temperatura é um estado térmico devido ao grau de agitação das moléculas. Calor é a transferência de energia de um corpo para outro, fruto dessa diferença de temperatura. Então, não, na isotérmica a temperatura permanece constante, certo? Será sempre a mesma temperatura num processo isotérmico, tá? Agora, pode sim ocorrer troca de calor. Outros fatores que envolvem o gás vão fazer com que, ainda que ele esteja trocando calor, recebendo ou ganhando, por exemplo, se houver trabalho, lembra? Isso aí vai proporcionar que a temperatura fique sempre constante. Então, numa isotérmica não ocorre troca de calor? Falso, isso é mentira. A 1 não pode estar na nossa resposta aqui, porque isotérmica é temperatura constante. Vale lembrar aqui, né, pessoal? Temperatura é diferente de calor, tá certo? Temperatura é um estado térmico, é um grau de agitação molecular, né? A gente chama aqui de energia cinética média das moléculas. Lembra disso, tá? E calor, o que que é? Calor é uma transferência de energia, tá? Que acontece espontaneamente das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura, tá certo? Pode acontecer das regiões de menor para as regiões de maior, mas é um processo forçado, tá? Então, uma transferência de energia devido às diferentes, o quê? Temperaturas. Show? Não confunda, o Enem cobra muito isso. Ainda que essa questão não seja do Enem, isso é uma das coisas mais cobradas no Enem, a diferença entre calor e temperatura, tá? Em uma transformação isobárica, pressão constante, vale lembrar que a isobárica é pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Vamos ver aqui, se nós tivermos uma isobárica, né, pessoal? Uma isobárica. Te lembra da equação geral? A equação geral, deixa eu melhorar aqui só, isobárica. A equação geral dos gases me diz que pressão, volume, temperatura é igual pressão, volume, temperatura. Vamos chamar isso aqui de 1, 1, 1. Isso aqui de 2, 2, 2. Se é isobárica, eu posso tirar a pressão, ficaríamos com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ora, aqui nós já temos a relação volume
diretamente proporcional à temperatura. E é o que ele está dizendo, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, correta. Tá certo, pessoal? Beleza? Isso quer dizer que se aumentar a temperatura absoluta, né? Muito importante que nós falemos disso aqui para fechar o nosso prática de provas. Essa temperatura é uma temperatura absoluta, ela é medida em Kelvin, para tu não esquecer disso. Em gases e termodinâmica, temperatura sempre em Kelvin. Tá legal? Então, claro que numa isobárica, eu montando a equação, eu chego nessa relação aqui. Sempre que ficar um sobre o outro, tu sabe que é diretamente proporcional. Show de bola? E agora a última. Em uma transformação isométrica, o volume é constante, né? O calor trocado com o gás é integralmente utilizado para variar a sua energia interna. Muito bem, vamos ver se isso é verdadeiro. Uma transformação isométrica. Pessoal, numa isométrica, o que acontece? O volume não muda, certo? Então, se o volume não muda, né, nós poderíamos pegar aqui a primeira lei da termodinâmica e até escrever que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Primeira lei da termodinâmica, né? Vou colocar aqui a primeira lei da termodinâmica, aquela lei que tu vai estudar lá, certo? Mas ele disse que ela é uma isométrica. Ora, imaginem vocês um gás aprisionado dentro de um pistão. Ótimo, esse pistão é móvel, ele não vai nem abaixar, tampouco subir, não vai acontecer isso. Então, o volume que o gás ocupa não vai aumentar, nem tampouco diminuir. Pessoal, se o volume não muda, o trabalho é zero. Não há trabalho. Mas, professor, o que é mesmo trabalho? O trabalho é sobre o gás quando eu comprimo o mesmo e o trabalho é pelo gás quando ele expande. Lembra disso? Eu tenho que lembrar que o trabalho está relacionado com essa energia de movimento do êmbolo. O movimento do êmbolo para cima, o gás empurra o êmbolo, correto? Gás realiza trabalho, ou o meio externo empurra o êmbolo para baixo, comprimindo-o, e aí então o gás recebe esse trabalho. No caso de o gás expandir, trabalho positivo. No caso de o gás comprimir, trabalho negativo. Então, como ele me falou que é uma isométrica, né? Uma isométrica, eu vou puxar a flechinha aqui, fico com volume constante. Mas, professor, como é que eu sei que eu tinha que usar a primeira lei? Porque ele citou energia interna, né? Que é o nosso famoso U, a energia interna, que é a somatória de toda a energia que o gás tem. A energia cinética, mais a energia potencial. Mas como a gente trabalha com gás ideal, pessoal, a gente não considera a energia potencial. A gente considera só a energia cinética, que está relacionada com a energia de rotação ali e de translação das moléculas, portanto, com a energia relacionada à temperatura, tá? Então, quer dizer, a energia interna, ela é intimamente ligada, eu vou até colocar aqui, ó, ela é diretamente proporcional à temperatura. Fechou? Isso é muito, muito importante no aspecto da termodinâmica. Lembrar que a energia interna, ela depende sim do número de mols, depende da temperatura, diretamente proporcional à temperatura absoluta. Mas então, fechando aqui, numa isométrica, se nós não temos trabalho, a minha quantidade de calor vai ficar exclusiva para o ΔU. Então, o calor trocado com o gás é integralmente utilizado para variar a energia interna, já que não vai haver movimento do êmbolo. Essa também é correta. Portanto, as corretas aqui são a 2 e a 3, que nós marcamos letra D de dado. Fechou? Algumas questões para que tu possa analisar aí nesse prática de provas do livro 2. Evidentemente que é importante tu dar uma olhada na segunda lei da termodinâmica, que é a lei da máquina térmica. Isso é bem importante, transformam energia térmica em energia mecânica
e até possível energia elétrica, as equações de rendimento, as equações de Carnot, que é a máquina térmica ideal, tudo isso aqui nessa termodinâmica. Falou? Bons estudos, um abraço do Dani.